Os irmãos e irmãs, vamos abrir a palavra de Deus para a nossa instrução no Evangelho de Marcos, capítulo 5. Versos 1 a 20. Marcos 5, versículos 1 a 20. Palavra do Senhor, registrada pelo evangelista Marcos, diz assim: Entrementes chegaram à outra margem do mar, à terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre, de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com voz alta: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas ordenou-lhe: Vai para a tua casa, para os teus. Anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera. E todos se admiravam. Continuando, meus irmãos, essa exposição desta passagem, hoje eu quero focalizar aqui em alguns aspectos interessantíssimos do texto em si, que nos revela muito mais do que nós estamos acostumados a ver, através de uma leitura assim, apenas superficial. Mais do que apenas mostrar que o Senhor libertou um homem de uma prisão maligna, esse episódio tem a intenção teológica de estabelecer o senhorio de Cristo sobre todas as forças das trevas. Quer mostrar a sua absoluta e incontestável vitória. Ela começa a ser descrita aqui nesta passagem e vai se consumar, vai se confirmar quando Cristo morrer na cruz e quando ao terceiro dia ele ressuscitar. Há 4 descrições, portanto, teológicas muito importantes que essa passagem nos traz. E a primeira delas, eu chamo a sua atenção para a descrição do que significa um homem sob o domínio do mal. O estado de um ser humano sob o domínio do mal. Isto aqui, é claro que representa um homem, o Gerazeno, mas é um modo da Escritura demonstrar
o estado em que todos os homens se encontravam antes da vinda de Jesus, especialmente os que não pertenciam a Israel. É importante notar que essa cena, esse acontecimento se deu do outro lado do mar da Galileia, portanto, fora do território de Israel, na terra dos gentios, onde havia 10 cidades, a chamada Decápolis, 10 cidades. Cidades gentias, dominadas pelo Império Romano, nesse sentido igual Israel, mas que não tinha sua predominância de população judia ou judaica. É um retrato do mundo fora de Israel, dominado pelas trevas, pela escuridão. É claro que também Israel sofre esse tipo de influência, esse tipo de força, de poder, porque também dentro de Jerusalém, dentro da Galileia, em Israel de uma forma geral, em Judá, também existem possessos. Também existem pessoas possuídas. Também na terra de Judá, Jesus enfrentou situações assim, mas nenhuma desse porte, desse nível, com tantos demônios. O simples fato de dizer que ele estava possuído por uma legião, o que nos dias de Jesus era cerca de 6.000 demônios, mostra essa questão realmente maciça, esse poderio maciço do mal fora de Israel, ou seja, onde a aliança divina não estava em ação. Porque o Senhor tem, desde o Antigo Testamento, uma aliança com Israel. Em Cristo, na cruz, na ressurreição, no Pentecostes, esta aliança se espalhou para as nações. Mas esse episódio é anterior à cruz, é anterior à ressurreição, é anterior ao Pentecostes. Por isso, ainda reflete a situação do mundo na antiguidade. Mas ainda reflete também a situação de qualquer pessoa que está longe do Senhor Jesus, que não conhece ainda a libertação. Vejam algumas coisas que esse texto nos diz em relação às forças do mal. Há uma única intenção, há um único interesse em relação ao ser humano, que é fazer o que com ele? Degradá-lo. O simples fato de o texto mencionar que 6.000 demônios podiam estar num único homem, nos dá uma ideia do número dessas criaturas, desses seres terríveis, caídos, malignos, perversos, citados aqui, chamados aqui de espíritos imundos. Espírito é aquele mesmo termo grego, pneuma, usado para o Espírito Santo. Porém, ao invés de santo, o adjetivo não é santo, é imundo, impuro, sujo. Essa é a ideia. O exato contrário, o oposto de santo. Então, eles são espíritos chamados por Deus de imundos, impuros, sujos, revelando sua natureza, a natureza da sua queda, do mal que os habita. O número que é mencionado aqui mostra, portanto, que não há limites. Não há limites para a atuação do mal sobre a vida de um perdido, de um que ainda não é crente. E mesmo antes de ser crente, porque esse homem se tornou um crente depois. E não era nada incomum que pessoas como Maria Madalena, por exemplo, que também tinha 7, pouco menos, demônios, porém, também precisou passar por uma libertação do Senhor, para que assim pudesse servir de fato a Deus. Não há limites para a atuação do mal sobre a vida de alguém que não pertence ao Senhor. Isso já mostra aqui que não se pode brincar, não se pode minimizar as intenções perversas, malignas desses seres. Em segundo lugar, em relação ao estado de um homem sob o domínio do mal, observe que a intenção primeira sempre é conduzir o ser humano a um estado de impureza, cada vez mais impuro, cada vez mais impuro.
é um espírito impuro, é um espírito imundo. Então, qual é a intenção de um espírito sujo? É sujar cada vez mais o ser humano. A menção aqui aos sepulcros e aos porcos são dois termos que, na estrutura da fé judaica, representam justamente coisas impuras. Ninguém podia morar num cemitério, ninguém podia estar num lugar desse, porque o simples contato com mortos na religião cerimonial judaica impedia as pessoas de se aproximarem do serviço ao templo, por exemplo. Quem tocasse num morto não podia ir ao templo, não podia prestar culto, não podia oferecer, entregar ofertas. Porque na dispensação de Israel, as leis cerimoniais apontavam de uma forma externa, claro, para a realidade interna de pecado, de impureza. Deus usava esses símbolos a fim de que as pessoas entendessem de uma forma mais palpável, digamos assim, o verdadeiro estado do seu coração. Porco também, que é para onde os demônios vão, né? E é da onde também o homem provavelmente está no meio, né? Porque passava por ali, diz, um bando de 2.000 porcos. Quer dizer, em Israel não haveria nunca 2.000 porcos, porque o porco é um animal imundo para a religião judaica, para a religião israelita. Parênteses aqui, tá? Tudo isso antes de Cristo, tá? Com a vinda de Cristo, o Senhor Jesus considerou puros todos os alimentos, inclusive, portanto, carne de porco. É importante lembrar que isso tinha uma função cerimonial, tinha uma função de mostrar a diferença de Israel para com as outras nações. Por isso Deus impunha sobre Israel essas restrições, essas limitações. Mas tendo Jesus vindo, essas coisas não têm mais nenhum valor. Por quê? Porque não há mais uma separação entre uma nação e as outras nações. O Pentecostes marca a vinda do Espírito Santo com a abrangência internacional. Caíram as barreiras entre os povos. Mas tudo isso valeu até que Jesus morresse, ressuscitasse e derramasse o Espírito Santo. Portanto, nós temos aqui uma ideia do número da ação maligna sobre os homens perdidos, ou seja, não tem limites. Sempre pode caber mais um. Sempre pode caber mais um espírito maligno. Sempre há espaço. Em segundo lugar, nós temos uma ideia do objetivo imediato da ação desses espíritos sobre a vida dos homens, que é emporcalhá-los. Eu uso essa palavra porque o texto menciona porco, inclusive, né? Sujá-los, torná-los impuros, torná-los sujos. Claro que isso tem a ver com as leis morais de Deus, que as leis cerimoniais, como não comer carne de porco, como não tocar em cadáver, tinham a intenção de espelhar, de apontar, né, para a importância de um coração purificado, para a importância de olhos puros, ouvidos puros, né, língua pura, mãos puras. A importância dessas restrições apontavam para a verdadeira santidade de vida que Deus esperava e que tinha a ver com os mandamentos morais, da lei moral de Deus. Portanto, qual é a intenção imediata sempre da ação maligna? É levar o homem ao pecado. E também aqui não há limites, não há limites. Ou seja, o mal nunca está satisfeito com o que consegue, com o que tem. Nunca está satisfeito com o nível de depravação que alcança na vida de alguém. Sempre é possível ir mais fundo, mergulhar mais na lama e de cabeça mais, chafurdar mais nessa lama. Não há limites para a ação do mal na sociedade e também nas nossas vidas. Porque o inimigo nunca desistiu de agir e de levar as pessoas à lama, levar as pessoas a chafurdarem como porcos. Mas, em terceiro lugar, veja que há um objetivo maior nisso. O objetivo final, eu diria aqui, é o quê? É destruir. O texto diz que ele andava, né, pelos lugares, clamando e se ferindo com pedras, se machucando. Quer dizer,
qual é o objetivo máximo? Né? É atentar contra a vida dos seres humanos, é levá-los para a morte. Não só a morte física, é levá-los para a destruição, para a morte eterna. Esse é o triunfo deles, das forças das trevas, é destruir o homem totalmente, fisicamente, mentalmente, espiritualmente, eternamente. Também não há limites aqui. É isso que marca mais, essa ausência de limites. Os objetivos não param, eles vão até o máximo, até onde pode, em número, em impureza e em morte. É assim que agem essas forças perversas. É assim que nós observamos o estado de uma humanidade, o estado do ser humano sob o domínio do mal. Mas em segundo lugar, observe que o texto também nos mostra a incapacidade humana de se livrar disso. A incapacidade humana de tratar, de se libertar, de se impor sobre essas forças perversas. E é aqui que o texto se torna densamente teológico e nos traz algumas verdades impressionantes que nós precisamos prestar muita atenção. Veja mais uma vez a descrição. Ele diz assim, no versículo 3, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Veja que eles tentavam domar, domesticar essa fera, esse monstro cheio de demônios. Eles prendiam com cadeias, aqui mostra correntes, grilhões. Mas o verso 4 diz, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Olha, essa frase é taxativa, diz, pessoa nenhuma, ninguém era forte o bastante, que é o sentido da expressão aqui, poder. Ele diz, ninguém era valente o bastante, era forte o bastante para conseguir domar, para conseguir subjugar este ser aqui, esse homem aqui, com toda essa multidão de demônios dentro dele. Essa é uma descrição da incapacidade humana de lidar, de tratar com essas criaturas, com esses seres malignos, demoníacos. Mas para entender o que o texto quer descrever com esses termos, nós temos que dar uma olhada no contexto do Evangelho de Marcos, que nos revela algumas coisas muito interessantes. Vamos lá para o capítulo 3 do Evangelho de Marcos. Já lá no início, nós lembramos que um possesso de um espírito imundo foi até a sinagoga enfrentar Jesus e de cara Jesus já o expulsou, mostrando que a batalha ia acontecer metro por metro, ou seja, para que Jesus avançasse na terra de Israel, ele ia ter que enfrentar essas forças malignas. Agora olha aqui no versículo 11 do capítulo 3, diz assim, também os espíritos imundos, quando ouviam, prostravam-se diante dele e exclamavam, tu és o Filho de Deus. Mas Jesus lhes advertia severamente que o não expusessem à publicidade. É um texto difícil de entender, porque parece que os espíritos malignos queriam dizer, ele é o Filho de Deus, eles sabiam quem ele era. E o próprio Cristo não queria dizer, fiquem quietos, fiquem quietos, fiquem quietos. Talvez porque Jesus não queria publicidade demoníaca, Ele achava que não valia a pena ter aí o apoio desse lado aí, esses não eram bons aliados, mas o motivo maior é que Cristo ainda não estava na hora de se revelar como Messias. Jesus não queria ser confundido com um Messias errado, digamos assim. Israel queria um Messias libertador político, Queria alguém que libertasse o povo, desse pão, desse vinho, enfim, ficasse tudo bem, libertasse dos exércitos romanos. E Jesus não quis se identificar com esta visão, esse quadro de um Messias. E é por isso que no começo ele não aceita, ele manda os próprios demônios ficarem quietos. Não o exporem, não fazerem publicidade a respeito dele. Mas o que percebe-se aqui é claramente um combate,
um embate com as forças das trevas. No versículo 14 diz assim: então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Quando Jesus chama os 12 apóstolos, ele lhes dá duas funções. Uma função é a de pregar, eles vão ser seus representantes. É isso que significa o apóstolo, né? O enviado, aquele que representa Cristo. Mas mais do que pregar, também deu autoridade para expelir e transferiu a autoridade dele para os seus apóstolos, para que eles também fizessem o mesmo. Mas aí vai acontecer uma situação bastante complicada no final do capítulo 3, quando Jesus vai ser acusado pelos religiosos de realizar essas expulsões, não pelo poder de Deus, mas pelo poder dos próprios demônios. Veja, versículo 22, aí no capítulo 3. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está possesso de Beelzebu, e é pelo príncipe, né, pelo maioral dos demônios, que expele os demônios. Uma acusação, portanto, gravíssima por parte dos religiosos, dizendo assim, ele está expulsando demônios porque ele tem o poder do próprio demônio. Então ele expulsa os mais fracos. Ele tem o poder do fortão, do grandão. A argumentação de Jesus foi muito forte. Ele acusou essa atitude dos fariseus de ser um pecado contra o Espírito Santo, para ver a gravidade do fato. Porque eles estavam rejeitando Cristo como Messias. E então Cristo diz, então convocando-os, verso 23, Jesus lhes diz, por meio de parábolas, como pode Satanás expelir Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece. Verso 27, resumo de tudo. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Então observe, entenda o contexto. Jesus está expulsando os demônios, isso está provando que ele é o Filho de Deus, que o reino de Deus chegou, que ele é o verdadeiro Messias, mas aqui os religiosos dizem, não, isso aí é uma expulsão forjada. Ele está expulsando demônios pelo poder do próprio demônio. Então Jesus diz assim, ninguém entra na casa do valente e rouba os seus despojos, tira os seus bens, se antes não amarrá-lo. Esse termo, amarrá-lo aqui, significa acorrentá-lo. É um termo forte. Quer dizer, impor sobre ele uma severa restrição, que é o mesmo termo usado lá em Marcos 5 para dizer o que os homens tentaram fazer com o endemoniado, para não permitir que ele andasse para lá e para cá. Eles tentaram amarrá-lo, eles tentaram acorrentá-lo, mas o que o endemoniado fazia? Estourava as correntes. Aqui está, portanto, um jogo de palavras. Aqui está o modo do evangelista Marcos explicar para nós que aquilo que os homens não podem fazer, aquilo que os homens não têm autoridade, não têm poder para fazer, Cristo pode fazer. Não há no ser humano qualquer condição de enfrentar, de reagir a esses espíritos malignos. A religiosidade apregou uma série de rituais. Se você usar esse amuleto, se você usar essa roupa, se você usar esse tipo de água, esse tipo de óleo, esse tipo de sal, ou coisa assim, e você vai ter um poder sobre esses monstros, essas criaturas. Total perda de tempo. O ser humano não tem qualquer poder. A religião não tem qualquer poder. Os rituais não têm qualquer poder para agrilhoar, para aprisionar, acorrentar essas criaturas. Não há força no homem. E isso fica claro na passagem quando diz, tentaram de todas as maneiras, prenderam várias vezes,
colocaram cadeias, colocaram correntes, tentaram prender, mas ele simplesmente estoura essas coisas, porque não há força no homem para impor, para se impor sobre esses inimigos. O texto no capítulo 5 diz: ninguém podia domá-lo, ninguém podia domesticá-lo. Quando ele usa o termo lá no capítulo 5, esse verbo poder que ele utiliza aqui é exatamente o mesmo termo que lá no capítulo 3 é aplicado ao valente. Ele diz: ninguém pode entrar na casa do valente e saquear os bens se antes não amarrá-lo. E o texto aqui no capítulo 5 diz: ninguém era valente o suficiente para amarrar aquele homem possuído de espíritos malignos. São os mesmos termos na língua grega, né, na língua original. O que isso quer ensinar? Já disse por um lado, claramente, não há capacidade humana, não há poder humano para dominar o mal. Mas por outro lado, o texto quer mostrar quem é o verdadeiro valente da história. O verdadeiro valente, aquele que é valente o suficiente para entrar na casa daquele que achavam que era valente e amarrá-lo e acorrentá-lo. Então o ensinamento é: Jesus é o único que pode subjugar os demônios. Ele é o único valente na história. Ele é mais valente, ele é mais poderoso, ele é mais feroz, digamos assim, pelo seu poder do que todos esses demônios e do que o chefe deles, pelo qual ele estava sendo acusado de expulsar demônios. Eu não preciso do poder do chefe, do valentão, do valente dos valentes, porque eu sou mais valente, porque eu sou mais poderoso, porque eu tenho mais autoridade. Eu amarro e eu saqueio a casa dele. Veja que os próprios demônios reconhecem isso. Olha que a atitude que esses espíritos malignos têm em relação a Jesus. Primeiramente, o texto diz, no verso 6, capítulo 5, verso 6, quando de longe viu Jesus, correu e fez o quê? Brigou com Jesus, discutiu com Jesus, se prostrou. O termo aqui, adorou, significa se prostrou, se dobrou diante de Jesus. Essa é a relação que as forças das trevas têm com Deus, com o Filho de Deus. Isso aqui não é uma disputa igual. Não são dois lados com o mesmo poder e autoridade. Isso aqui é totalmente desproporcional. Nós estamos falando do Filho de Deus, que as forças das trevas não têm outra escolha senão cair diante dele. Isso é um pouco daquilo que Filipenses diz que vai acontecer no fim dos tempos, né? Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Agora, é claro, uns farão isso com o coração cheio de alegria, né? Porque já experimentaram o senhorio de Cristo pela graça. Outros farão isso na base do constrangimento, da imposição. Não tem opção, não tem escolha. Tem que reconhecer o senhorio de Cristo. Antes de conversar com Jesus, tem que se dobrar diante dele, tem que se prostrar diante dele. Isso mostra o poder de Cristo. Os demônios sabem quem ele é. Não podem enfrentá-lo de igual para igual. E assim que ele se prostra, o adora nesse sentido, ele exclama em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Em outras palavras, o que você quer comigo? Eu não sou nada, eu sou um nada.
E o Senhor é o Filho do Deus, ele usa um termo aqui interessante, do mais alto dos altos. O Deus do mais alto de todos. O Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Por isso que ele fala, por que está perdendo tempo comigo? Se eu sou insignificante, 6.000, mas insignificantes, diante do poder de quem chegou ali, do Deus Altíssimo. E então, vem a parte mais interessante, porque ele faz um pedido a Jesus. E é um pedido formal, é um pedido jurídico, eu diria. Ele diz, conjuro-te por Deus. Está na boca de quem? Demônios. Demônios. Conjuro-te quer dizer, eu estou fazendo uma reivindicação formal. Por Deus, em nome de Deus. Que não me atormentes. O termo aqui, atormentes, quer dizer, que não pegue 2 pedras comigo e faça isso aqui, ó. Esfregue elas. Essa é a ideia de atormentar, esfregar 2 pedras. Tem uma ideia de passar o crivo, julgar. O que ele quer dizer é, eu estou pedindo formalmente para o Senhor, diante de Deus, em nome de Deus, que eu não seja agora julgado. Por isso é um pedido legal, é um pedido jurídico. E também por isso Jesus atendeu. Porque é interessante Jesus atender o pedido do demônio, não é? É um pouco estranho, não é? Ele atender o pedido deles. Porque eles estão pedindo, não nos mande para fora do país. Lucas disse, não nos mande para o abismo. E o texto diz, Jesus consentiu, atendeu, liberou, essa é a ideia, o pedido deles. O que quer dizer tudo isso, hein? Foi misericórdia de Jesus? Será que Jesus ficou com pena daqueles demônios? Teve misericórdia deles e não os mandou diretamente para o lago que arde com fogo e enxofre, né? Para o estado final de destruição? Não tem nada a ver com isso. Né? Nada a ver com misericórdia, nada a ver com pena, nada disso. Apenas justiça. Ele apenas reagiu conforme a lei. Jesus está sendo apenas um juiz que está agindo em conformidade com a justiça, com a lei. Marcos e Mateus, na mesma história, fala que eles disseram assim, por que vieste atormentar-nos antes do tempo, antes da hora? O dia do juízo desses espíritos está marcado, mas ainda não aconteceu. Não era esse o momento de fazer isso. Por isso Jesus não podia antecipar aquilo que só poderia acontecer após eventos chaves. Quais? Cristo ser morto, ressuscitar, subir aos céus, derramar o Espírito Santo e retornar vitorioso só depois desses 5 eventos. Não adiantará mais nada os demônios exigirem alguma coisa legal da parte de Deus. Porque tudo o que precisava acontecer já aconteceu. O Senhor não podia punir aqueles espíritos, mandá-los para o estado eterno deles, final, definitivo, o abismo, o lago de fogo. Porque antes que isso acontecesse, ou antes que isso possa acontecer, o próprio Cristo tinha que cumprir os atos legais, jurídicos, que garantiriam sua vitória e sua autoridade para pisar a cabeça deles e enviá-los. Então, mas observe que a concessão de Jesus já mostra o que vai acontecer. Ou seja, não há nada de misericórdia aqui. Quando ele concede,
e diz, vão para os porcos, então, o texto diz que os demônios entram, 2.000 porcos, então, uma média de 3 demônios para cada porco, né? São 6.000 demônios. Eles montam nos porcos e para onde eles vão? Eles caem no abismo. Isso é uma coisa simbólica. É como se Jesus dissesse, vocês não têm para onde fugir. Mais cedo ou mais tarde, esse é o destino de vocês. É isso que vai acontecer. É para aí que vocês vão. Legalmente agora não é possível ainda isso acontecer. Mas depois da cruz, depois da ressurreição, da ascensão, da minha segunda vinda, esse inevitavelmente será o destino de vocês. Então, o que nós percebemos aqui é que o texto mostra a absoluta soberania de Cristo sobre todos esses seres, seu domínio, seu poder, sua autoridade em puni-los. Porém, Jesus não fez e não faz isso de maneira a desrespeitar as leis que o próprio Deus estabeleceu. Ele faz isso cumprindo as leis. E ao cumprir, ele garante a sua justiça final, a qual acontecerá no tempo certo. Em último lugar, essa passagem ainda nos mostra a situação de um homem transformado, de um homem liberto por Cristo. E as palavras usadas para descrever isso são extremamente importantes e interessantes. O versículo 14 diz, então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, tinha mais, estava livre. Como ele está, hein? 3 palavras descrevem ele. Assentado, vestido, em perfeito juízo. Assentado quer dizer, um homem que andava igual um bicho, igual um monstro, se debatendo, arrastando correntes de túmulo em túmulo, agora está lá, sentado, quer dizer, calmo. Perfeito domínio da sua mente. Ao lado de Jesus, civilizado, digamos assim. Um homem que recebeu uma condição de mudar completamente o seu estado. De um louco, de um furioso, de alguém que queria maltratar os outros, atentava contra si mesmo, agora ele está lá, sentadinho, tranquilo. Em segundo lugar, o texto diz que ele estava vestido. Arrumaram umas roupas lá, os discípulos emprestaram umas roupinhas para ele, ele colocou as roupas e estava arrumadinho. Não era mais aquele homem, com as roupas rasgadas, mostrando as suas vergonhas para todos. Agora, era alguém que transmitia um senso de respeitabilidade. Ou seja, as transformações internas que Jesus faz expressam-se bem também externamente, necessariamente. Até porque é desse modo que é possível verificar. É um dos modos de verificar a verdadeira transformação. Não o único. É uma das maneiras. Externamente, há uma mudança, uma completa mudança. Mas o termo principal aqui é em perfeito juízo. E aqui a expressão grega é mente saudável. A cabeça estava boa. Mente saudável. Porque, claro, as possessões demoníacas, além de serem literalmente possessões demoníacas, também envolviam graves problemas psicológicos. E aqui está alguém com a sua mente restaurada, exercendo autocontrole, lúcido. São as virtudes conquistadas por Cristo para o seu povo. É assim que ele muda uma história, é assim que ele muda uma pessoa. Mas o mais curioso
é a reação das outras pessoas ao fato em si. Porque o pessoal das 10 cidades, né, Decápolis, saíram lá para ver o que tinha acontecido. E aí, o verso 16 diz, os que haviam presenciado os fatos, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. Qual é a reação? As pessoas vão lá e dizem, muito obrigado, Jesus, por ter feito, libertado esse homem, que era tão, a vida dele era tão terrível, e ele também causava tanto problema. Muito obrigado. O que eles fazem? O senhor poderia ir embora, por favor? Dá para o senhor se retirar da nossa terra? Poderia voltar para a sua terra, já que o senhor não é daqui mesmo? Vai embora. Por que eles querem que ele vá embora? Por quê? Por causa dos porcos. Por causa do prejuízo financeiro que eles tiveram. Então, o texto fala isso. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que aconteceram ao endemoniado e aos porcos. E acerca dos porcos. Eles disseram, o senhor já nos deu prejuízo suficiente, agora, por favor, vá embora. São os valores, né? A gente percebe aqui claramente quais são os valores do mundo. Para o mundo, o que é que importa mesmo, né? Se uma pessoa muda de vida, se o Senhor opera, faz uma transformação, um grande milagre. Não, para o mundo o que importa são os porcos. É isso que conta, é isso que vale. Essa é a triste situação da humanidade, né? Eles preferiam ficar com os demônios do que perder os porcos. É assim que funciona, é assim que funciona a mente humana. Preferem os demônios do que perder os porcos. Isso nos mostra o quanto a luta espiritual que nós enfrentamos no mundo é árdua. Embora a nossa luta não seja contra a carne e o sangue, como Paulo fala, né, aos Efésios, mas contra esses principados e potestades, mas nós podemos perceber o grau de dominação, o grau de subjugação que esses seres exercem sobre a carne e o sangue. Claramente, eles preferem os porcos do que se livrar dos demônios. Mas a parte mais interessante é a do fim, é claro, que retrata, né? É o retrato de um homem liberto por Cristo. O verso 18 diz, ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado. Interessante que agora sempre é passado, né? Que fora. Não chama mais ele de endemoniado. Isso aconteceu com ele, mas ele não é mais. E qual é o pedido desse homem? Ele diz, deixa eu ir com o senhor. Posso acompanhar no seu grupo? Posso fazer parte da sua comitiva? Quero fazer parte dos seus discípulos. E Jesus escolheu muitos, né, para irem com ele, né? Pedro, Tiago, João, tantos. Mas, interessantemente, ele dá uma outra ordem para esse endemoniado. Diz, não. E aqui, não é também porque não pode. Não dá mesmo. Esse homem é um gentil. Ele não é um judeu. E a barreira entre os povos ainda não caiu. Isso só vai cair na cruz, na ressurreição. Quando então, qualquer estrangeiro poderá ser um discípulo, poderá ser um representante de Cristo. Mas isso aqui ainda é antes, né? Não dá ainda. Então, é impossível. Jesus, ele age segundo as leis estabelecidas por Deus. Ele vai morrer por causa delas. Eu não posso desconsiderá-las por causa de uma vontade pessoal. O ponto de Jesus não é não querer aquele homem com ele. O ponto é que há duas coisas importantes. Uma delas não era possível ainda. Quando Cristo morresse, né, como fala João 12, então ele ia atrair os gregos, os estrangeiros para ele. Mas só depois da cruz. Mas o segundo aspecto também é importantíssimo, é que ele diz, mas você pode me servir mesmo assim. Você pode fazer algo muito importante. Ele diz, volta para a tua casa, para os teus. Anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. E você quer saber, meu irmão, minha irmã, isso aqui é a grande missão de qualquer crente. Dos que vão, dos que ficam, dos que andam, dos que sentam. Qual é a grande missão de todo crente?
É anunciar ao mundo verdades teológicas muito profundas? Não, isso para alguns. Mas para todos, a missão é proclamar, anunciar como o Senhor teve compaixão. Compaixão, esta é a palavra. Misericórdia. Como o Senhor foi bondoso, misericordioso com um homem que enfrentava tal situação de prisão, de mal. E esse homem, então, imediatamente diz que ele começa a proclamar nas 10 cidades tudo o que Jesus lhe fizera, e as pessoas se admiravam. Aqui, portanto, meus irmãos, nós temos a descrição da pessoa de Jesus como o soberano sobre todos esses seres malignos. 4 assuntos foram importantes para nós. A descrição de um homem sob o domínio do mal, o reflexo do ser humano caído, da humanidade perdida, das intenções perversas. Não há limite para número de ação maligna, não há limite para a impureza, para o abismo, para a lama que eles podem conduzir. Não há limite para a perdição, morte, queda, inferno, perdição eterna. O retrato também da incapacidade humana de lidar com isso. O homem não consegue. Pode usar o que quiser, os instrumentos que quiser, as correntes que quiser, os rituais que quiser. Não conseguem deter, impedir a ação desses seres, dessas criaturas. Mas há um valente, maior, mais valente do que Satanás, do que esses demônios. Esse é Cristo. E ele, com o seu poder, com a sua autoridade, pisou aqui nesse mundo e começou a subjugar, pisou no pescoço para esmagar a cabeça de Satanás e de todos os seus subalternos. Cristo consumou isso na cruz. A próxima mensagem é que nós vamos mostrar com mais detalhes como foi na cruz essa vitória de Jesus, essa estrondosa, indiscutível, irreversível vitória de Cristo. O texto, portanto, mostra que Jesus é o único que pode subjugar essas criaturas. E finalmente mostra a transformação de um homem liberto por Cristo. Sentado, vestido, mente sã e com uma missão. Testemunhar ao mundo, aos incrédulos, aqueles que mandaram Jesus embora. Testemunhar para esses a compaixão, a misericórdia do Senhor. Que essas realidades, que já são verdades em nós, se tornem mais e mais, para que nós também anunciemos sempre como o Senhor teve compaixão de nós. Oremos. Santo Deus, nosso Pai, toda a glória, toda a honra pela nossa salvação pertencem somente a Ti. Perdidos como éramos, como poderíamos ser livres? Como poderíamos ser salvos? Nada em nós, nada no mundo poderia nos libertar, nos livrar de tão terríveis inimigos, algozes. Mas em Cristo Jesus nós encontramos a verdade, a vida e a libertação. Concede, ó Deus, que essas verdades nos tornem cada vez mais cônscios da nossa posição, do nosso status no Senhor mesmo, e que nós sejamos achados também sempre sentados, vestidos, com mente saudável, testemunhando da Tua glória e da Tua misericórdia para esse mundo ainda aprisionado pelas trevas. Em nome de Cristo Jesus é que nós oramos e te pedimos. Amém, Senhor.